Bom dia, irmãos. Tudo bom? Nós hoje vamos dar continuidade aos nossos estudos da Escola Bíblica Discipuladora e estaremos estudando a lição número 5, Vencendo o Abatimento da Alma. Salmo 42, de 1 a 11. É a base da nossa lição de hoje. Nós faremos agora a oração inicial e faremos a leitura do Salmo 42, do versículo 1 ao versículo 11. Oremos, irmãos. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por estarmos diante da tua presença, Pai, na tua casa, aqui reunidos para, ó Deus, estudar a tua palavra. Pai querido, toma-nos nas tuas mãos, abençoa a nossa vida, dá-nos a tua direção. Usa-me, Deus, como teu instrumento para conduzir este estudo. Toma-nos nas tuas mãos, ó Deus, abençoa-nos grandemente. Toma tudo quanto será dito, tudo quanto será feito aqui, ó Pai, e recebe a nossa adoração, o nosso louvor a Ti, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Bem, o Salmo 42, a alma anela, anseia por servir a Deus no seu templo. Qual é? Versículo 1. Como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? As minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, porquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Versículo 4. Quando me lembro disto, dentro de mim derramo a minha alma, pois eu havia ido com a multidão. Fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas em mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. Ó meu Deus, dentro de mim a minha alma está abatida. Portanto, lembro-me de ti, desde a terra do Jordão, e desde os Hermonitas, desde o pequeno monte. Um abismo chama outro abismo, ao ruído das tuas catadupas. Todas as tuas ondas e vagas têm passado sobre mim. Contudo, o Senhor de dia mandará de dia a sua misericórdia, e de noite a sua canção estará comigo, a oração ao Deus da minha vida. Direi a Deus, a minha rocha: por que te esqueceste de mim? Porque ando em pranto por causa da opressão do inimigo. Como com ferida mortal em meus ossos, me afrontam os meus adversários. Quando todo dia me dizem: onde está o teu Deus? Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e o meu Deus. Nós estaremos assistindo agora um clipe de um hino da harpa cristã, A Alma Abatida, tá? Então vamos meditar nessa letra que tem bastante a ver com a nossa aula, tá? A Alma Abatida é um hino do Hinário das Igrejas da Assembleia de Deus que foi inspirado exatamente no Salmo 42, que fala sobre a alma abatida. Estaremos agora vendo esse clipe.
te falei, porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Ele intercede por ti, minha alma, espera nele, com fé e calma. Jesus de todos teus males salva e te abençoa dos altos céus. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Verás em breve as dores findas no dia alegre da sua vinda. Se Cristo tarda, espera ainda mais um pouquinho e o verás, porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Muito cedo Jesus virá. Bem, podemos, a partir dessa letra, né, dessa música, da música e da letra desse hino, pensar bastante, né, refletir sobre o tema da nossa lição de hoje. Vencendo o abatimento da alma. Por que estás abatida, ó minha alma? Então, se nós formos pensar bem, esse abatimento da alma, ele acontece na nossa vida constantemente. Não é uma coisa que aconteça de vez em quando, não é uma coisa que seja temporária. E em função do que estamos vivendo hoje em dia com a pandemia da Covid-19, vemos que claramente esse abatimento já tomou conta do nosso país e do nosso planeta. Então nós estamos vivendo um tempo muito complicado, muito difícil para todo mundo. É crise econômica, é desemprego, é fome, são mortes, é saúde que não atende o seu papel, é a realidade de governos não comprometidos com as causas sociais, e daí a gente vê, temos toda uma série de problemas
que estão nos abatendo, tá? Então nós vemos que, como a esperança nos ajuda a vencer essa tempestade de pensamentos negativos que acabam afetando o nosso emocional, o que pode nos fortalecer em meio às enxurradas de noticiários e até conversas pelas redes sociais que só nos causam perturbações. Em primeiro lugar, nós servimos a quem? A um Deus de mentira? Ou a um Deus verdadeiro, real e vivo? Eis a questão. Porque desenvolver determinados esses questionamentos significa falta de fé. Significa que não estamos nos apropriando das promessas que Deus nos fez. Tristeza, sim. O cântico, o Salmo 42, um cântico de lamento, de desorientação, uma canção triste de alguém que sofre, o que está completamente perturbado. É um livro de cânticos, de orações de vários autores. O Salmo 42 é um cântico dos coraitas, sacerdotes responsáveis pela adoração. Algumas versões chamam de Masquil dos Coraitas, que sugere algo pedagógico com informações para os ensinamentos. Então, esses coraitas, eles eram responsáveis pela adoração e eles não estavam podendo ir ao templo fazer essa adoração. Nós também não estamos podendo, nós ficamos meses sem poder ir ao templo. Agora a nossa igreja reabriu com cultos presenciais. Porém, ainda há limitações. Por quê? Há quem tem o problema de saúde que não pode se expor a toda essa realidade. A nossa classe mesmo ainda está funcionando à distância. Nós não estamos ainda com as aulas presenciais, devido também a grande parte dos membros dessa classe já está nos ENPA, né? Nós não somos jovens, nós somos de meia idade para frente. Então estamos nessa realidade. Agora, esse salmo também nos apresenta alguns desafios que nós precisamos enfrentar no decorrer da nossa vida, nas situações difíceis que passamos em nosso dia a dia. Bem, esses desafios estão aí para nos ensinar. Daí a função pedagógica. Nos dias maus, como devemos nos posicionar nos dias maus? Desesperarmos? Ou estarmos totalmente alheios, fingindo que nada está acontecendo, querendo dizer que está tudo bem, vivendo de mentira? Não deve ser essa a nossa posição. Então nós temos que ter um equilíbrio. E esse equilíbrio é o Espírito de Deus quem vai nos dar. Então nós temos aí, em dias de desesperança, busque a Deus. Busque a Deus. É o que trata dos versículos 1 e 2. Ele estava em um desespero circunstancial e presencial. O momento que ele vivia, a situação que vivia naquele momento, né? Circunstancial, o ambiente não era favorável. E aquele momento, aquele tempo presente em que foi escrito esse salmo, também não era favorável. Então, gerou no salmista um sentimento de angústia. E nós também não sentimos essa angústia? Por tentarmos resolver os nossos problemas e não conseguirmos? Pelas coisas fugir das nossas mãos, do nosso poder?
do nosso alcance. Então ele suspira por águas em meio à sede, em meio às faltas de expectativa de saciá-la. Ele busca o cheiro das águas. O cheiro das águas. O salmista registra que assim como a corça busca as correntes de águas, ele também tinha sede de Deus. Ao contemplar os elementos da natureza, vê o seu interior. Ele está fazendo uma comparação. A corça é o feminino do veado, tá? É um animal que corre pelos campos, que busca a água. Todos os seres vivos precisam de água, né? Inclusive nós. Não vivemos sem. Ele fala do anseio por Deus e por 2 vezes e por 4 vezes ele se refere ao nome precioso de Deus. Como a corça, ele também está no deserto. Então ele está nesse deserto geográfico, porque é uma região desértica, como também está num deserto espiritual, porque ele está passando por angústias, ele está sendo cobrado, ele está passando por um momento difícil. Ele não precisa de uma fonte humana, ele está dependendo de Deus. Em dias de tranquilidade, nós nos satisfazemos com qualquer coisa, mas nos dias de tribulação, a alma começa a gritar a sede de Deus, ansiar pelo trono de Deus, entender que lá encontramos graça. O autor de Hebreus deixa isso registrado no capítulo 4, de 14 a 16. Em Jesus temos um grande sacerdote. Ele é uma fonte de alegria, paz e descanso. Deus será para nós o suficiente. Certos disso, corramos, pois. Para onde? Para Deus, é claro. O pregador Charles Spurgeon disse: a melhor coisa da vida é estar com Deus. A segunda é desejar de Deus, porque ao estar com Deus, ao desejar Deus e ao encontrá-lo, podemos ser satisfeitos com tudo que Ele é para nós. Buscar oração, leitura, consagração, buscar o Senhor. No segundo item, em dias de desesperança, leve ao coração a mensagem que fortalece. Não pense naquelas mensagens de desgraça, de problema, porque isso já está ao nosso redor e ao nosso derredor. E a gente não tem como escapar de ver. Como eu já tinha dito anteriormente, nós não podemos ficar alienados do que acontece à nossa volta. Mas nós não podemos também nos desesperar. Nós temos que manter a nossa esperança no nosso Deus. Então ele fala sobre lágrimas, escreve o motivo. Onde está o teu Deus? Muitos de nós já ouvimos esta pergunta frente a um diagnóstico médico não favorável, a uma perda material, a uma perda familiar, a situações, a alguma tragédia que tenha acontecido na nossa vida ou com alguns dos nossos familiares. É como se o interior dissesse isto, é como se não bastasse os questionamentos das pessoas, porque as pessoas perguntam para nós: onde está o teu Deus? E a gente, se não vigiar, vamos estar fazendo esse mesmo questionamento na nossa mente e questionando Deus. Então, Deus não prometeu um mar de rosas para ninguém, né? Prometeu sim uma vida de fé, né? Que passaríamos por tribulações, mas de que Jesus disse? Tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, se Cristo, Filho de Deus, venceu,
E se nós somos filhos desse Deus, seguimos a esse Deus, nós também vamos vencer. Só que tudo tem o seu tempo. O salmista apresenta angústia ao se lembrar de algumas coisas. Ele lembrava de como seu povo ia aos cultos públicos, às festas, os cânticos que eram entoados, até chegar ao lugar de adoração. Lembrando que esse autor desse salmo, ele era um sacerdote coraíta, ou seja, um sacerdote que se encarregava da adoração. Ele está adoecido a lembrar que estava agora sem essa oportunidade. Tanto as cobranças externas quanto as do coração maltratavam o autor, o salmista, naquele momento. Né? Os outros faziam para ele e aqui estava dentro da sua própria mente, no seu próprio eu. No versículo 5, ele prega para a sua própria alma: porque estás abatida? Eu sei que estamos enfrentando uma realidade que nos tira a esperança, mas a solução é esperar em Deus. Nós precisamos aprender a termos respostas para os questionamentos do nosso coração. Questionamentos do nosso coração nós só vamos ter buscando a Deus, tendo a iniciativa de buscar ao Senhor. Isso foi dos versículos 3 a 5, o item 2. No item 3, em dias de desesperança, lembre-se de Deus. Lembre-se de Deus. O que significa isso? O cenário parece mudar, tá? Ele sai do deserto e vai lembrar das alturas das montanhas, das nascentes do Rio Jordão, dos momentos em que ele podia estar adorando. Então, nesse versículo, ele usa o termo, tá? Ele usa 7 vezes esse termo. Um abismo chama outro abismo, porque se trata da ideia do movimentar das águas turbulentas frente às enxurradas em dias de chuva. Ele faz uma comparação de uma alma bagunçada. Abismo é a ideia caótica que Moisés usou em Gênesis ao falar sobre a terra sem forma e vazia, em Gênesis 1, versículo 2. É como se ele dissesse que estava em meio a um turbilhão de águas. Ele lembra de Deus. Verso 6. Ele é levado de um lado a outro lembrando de Deus. E como revela isto? No versículo 8, o salmista conta em meio aos dias maus com a misericórdia do Senhor de dia e de noite, e à noite, uma oração de louvor a Deus. Ele está lembrando que aquela angústia, aquela aflição que ele estava passando só poderia ser resolvida a partir da ação de Deus naquele momento, que aquilo extrapolava os limites da sua capacidade e do seu poder. São interessantes as colocações do salmista, quando diz que as ondas e vagalhões, ou catadupas, que são cascatas, cachoeiras, cataratas, são quedas d'água, são de Deus. Preste atenção, irmãos. O salmista não vê os problemas, as lutas, como se fosse algo do diabo ou consequências do seu próprio pecado, mas consegue ver tudo como oriundo da ação de Deus. É Deus provando a sua fé. Quando diz, na sua oração, um abismo chama outro abismo, ao ruído das tuas catadupas, todas as tuas ondas e vagas têm passado sobre mim. Tá? Um abismo chama outro abismo, ou seja, as tempestades, as forças da natureza estão sendo comparadas às dificuldades que ele passava naquele momento.
Muitos cristãos que não param para ler, para interpretar a palavra de Deus da forma certa, da forma correta, são influenciados por pregações que dão um protagonismo ao diabo, achando que todos os problemas, que todas as dificuldades são postas por ele na nossa vida. Né? Quando diz diz o seguinte, que tudo que acontece em quem inquieta vem como uma seta do diabo, interferência do inferno. Daí as frases de efeito tais como: pisa na cabeça do diabo, está repreendido, determino isto ou aquilo, não aceito, e por aí vai. Mas a pergunta precisa ser: e se as ondas agitadas tiverem a mão de Deus para nos trazer um novo tempo, um amadurecimento, crescimento e maturidade? Porque as provas que Deus coloca para nós é para ver até onde vai a nossa fé, até onde nós cremos, até onde a gente vai permanecer fiel à palavra divina. Então, a que ponto a gente vai crer em meio às dificuldades ou desesperar-se ou desistir? Né? Desesperar e desistir? Jamais. Né? Lembrando lá aquela letra daquela música do Logos. Quem tem posto a mão no arado não pode mais olhar para trás, pois quem no arado põe a mão, se trabalhe certo e perto, tem serviço e profissão. Né? Então nós temos que olhar para frente. No item 4, que está baseado nos versículos 9 a 11, nos diz: em dias de perseverança, de desesperança, persevere. Persevere. O que significa perseverar? É saber esperar. É saber que Deus tem o seu próprio tempo, o seu momento. Como disse Salomão, há tempo para todas as coisas debaixo do céu. E o tempo de Deus não é o nosso tempo. Nós não podemos achar que Deus seja um fantoche, uma marionete que seja manipulada pela nossa vontade. Aí é um deturpar total da Bíblia. Deus é Senhor. Nós somos servos. Então, quem depende de Deus somos nós. Não é Ele que depende de nós. Somos nós que dependemos dele. Jamais podemos perder esta visão. O salmista tem questionamentos apesar das convicções. Ele não perdeu a sua fé. Mas ele estava passando por momentos difíceis. Então ele tem questionamentos. Nós também temos os nossos questionamentos. Faz parte da nossa natureza humana. Porém, nós temos que pensar o seguinte: por que muitos sofrem a culpa de questionar quando as pressões vêm? Encontramos aqueles que cobram atitudes de resistência e fé, como se o fato de revelar a humanidade fosse uma transgressão a Deus. O salmista revela em suas palavras que o seu interior está cheio de dúvidas e dor na alma, assim como todos nós nos sentimos em meio às dores e às crises. Daí ele faz algumas perguntas. Por que esquecestes de mim, ó Deus? Por que ainda sinto a pressão dos meus opressores? Deus, o Senhor, foi embora?
Por que me perguntam onde está o meu Deus? A tristeza do salmista é real, é verdadeira, mas ele persevera em trazer para si mesmo a esperança. A tristeza não deixou dominar por completo o seu ser. A esperança se fez presente e tem que se fazer presente na nossa vida também. As convicções do nosso coração precisam ter também esperança. Às vezes, essa nuvem escura parece permanecer sobre a família. As lutas são terríveis. Nós precisamos trazer à mente a certeza de um Deus presente, que é o Emanuel, o Deus conosco, o Deus provedor, o Deus que tudo faz, o Deus que tudo pode. Uma das atitudes que qualquer cristão precisa entender é não se apressar em exortar aos que sofrem, que estão desesperançados. Lembremos-nos de Jó. Jó sofreu muito. Ele teve esse questionamento de muita gente. Onde está o teu Deus? Cadê a tua fé? Não é isso que a gente tem que falar para aqueles parentes, aqueles amigos, aqueles irmãos nossos que estão passando por dificuldades. Não é questionar a fé. Por quê? Porque nós não somos juízes de ninguém. Quem julga é Deus. O julgamento pertence a Deus. Não é função nossa. Então, serviram de juízes para condená-lo com um discurso de dúvidas, cobranças e cobranças. Dúvidas e cobranças. O que não leva a lugar nenhum. Deixa a pessoa pior do que ela já está. Isso é cruel. Em meio ao sofrimento de alguém, não fale. Esteja apenas ao lado, acolhendo. Isto será suficiente. E se for falar, não julgue. Fale palavras de engrandecimento, palavras que vão trazer crescimento espiritual para a pessoa. Faz como se fosse uma outra pessoa trazendo para si a resposta. Pensa. O salmista, em meio a todas as perguntas e lágrimas, fez como se fosse uma outra pessoa trazendo para si a resposta. Ou seja, ele pensou como se alguém estivesse trazendo para ele a resposta. Alma, por que está abatida? Nem tudo está perdido. Espera em Deus. Por que está você perturbada? Espera em Deus. Ainda chegará o tempo de cantar. Isso passará. Não esqueça, alma. O Senhor Deus é a salvação. Ele é Deus e nele podemos confiar. Perseverai, que isto vai passar. Vai passar? Sim, nós temos que crer que vai passar, que a gente não vai ficar sofrendo o tempo inteiro, tá? Mas não vamos querer também com esse sofrimento nos fazer de vítimas. Né? Vamos fazer uma autoanálise, uma autocrítica. Tá? E o julgamento de quem quer de pessoas, vamos deixar para lá, porque Deus é quem nos julga. Então, nada melhor do que em meio à desesperança olharmos para as promessas e o cuidado de Deus. Mergulharmos num cântico de vitória de Paulo, que em meio às crises registra em Romanos 8, de 31 a 39. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Né? Quem será contra nós? Se por amor a nós Deus não poupou o seu próprio Filho, como não descansar nele? Quem vai nos acusar se a nossa justificação vem dele?
quem vai nos condenar por algo se o nosso perdão externo e se o nosso perdão eterno está garantido em Cristo, que além de nos justificar, é o nosso intercessor pleno. O que nos separa de Deus? Nada. Nada pode nos separar do amor de Deus. Nele somos mais do que vencedores. Isso é uma promessa. Precisamos nos apoderar dessa promessa, incorporar essa promessa, crer que Deus sempre nos dará a vitória. Tenha fé em Deus, pois somente Ele cuida de nós e dá a vitória. Tá? Essa conclusão aqui deixa claro o sentido dessa lição. Tá? Vencendo o abatimento da alma. É normal estarmos abatidos? É normal sentirmos tristeza? É. Nós não somos infalíveis, nós somos humanos, nós temos as nossas limitações. Só não podemos nos deixar dominar por isso. Porque a vitória Jesus já nos deu, morrendo naquela cruz e ressuscitando. E o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado e nos dá a vitória. Jesus venceu a morte para poder nos salvar. Creiamos nisso. Estejamos sempre confiantes no nosso Deus. Tá? Oremos então, irmãos. Ó Deus, muito obrigado por esse estudo, pela aula que podemos ministrar aqui. Deus, muito obrigado porque Tu tens cuidado de nós, Pai. Porque Tu tens uma infinita misericórdia para com todos nós. Mesmo não sendo merecedores, Senhor, Tu estás ao nosso lado, nos guardando, nos protegendo. Queremos, ó Pai, Te pedir, Senhor, que Tu venhas ser com cada irmão da nossa classe, Pai. Que Tu visites todos aqueles que estão enfermos, ó Pai. Que segundo a Tua vontade, meu Deus, que Tu possas ministrar a cura dos nossos irmãos, dos nossos amigos, dos nossos vizinhos, dos nossos parentes que se encontram enfermos, dos enlutados, ó Pai. Conforta os corações daqueles que perderam familiares, ó Pai. Esteja com todos, ó Pai. Esteja com a nossa querida professora Jália. Abençoa a sua vida, meu Deus. Abençoa os seus familiares. Dá a ela a Tua direção, Senhor. Seja conosco, Pai. Seja com o nosso país. Tem misericórdia do nosso país, ó Deus. Dá a Tua direção, Senhor, sobre o nosso país, ó Pai. Dá-nos a Tua direção, Senhor, sobre as nossas palavras, as nossas atitudes, Senhor, para que possamos refletir a Tua graça, o Teu amor, a Tua misericórdia através da nossa vida, ó Pai. Toma-nos em Tuas mãos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Na semana passada, irmãos, eu postei a aula oficial da Convenção Batista Fluminense. Eu não tive como gravar aquela aula. Aconteceram vários imprevistos e deixei mensagem à classe. E eu peço aos irmãos que estejam vendo a aula e o questionamento que tiver podem se direcionar no nosso grupo de WhatsApp. Um grande abraço, um beijão no coração de todos vocês. Fiquem com Deus.